Por que que ela me pede, então? Você pediu pra ele? Ah, não sei. Olha só. É. Hello. Tá sendo gravado já? Ele começou já a gravar, eu acho. Uhum, gravando. Ela fez até um delineado. O Léo chegou quando agora lá? Tipo,
Bom dia. Olá, bom dia. Dia. Pode pausar a gravação por enquanto. Então sejam bem-vindos, pessoal. Vamos iniciando, né, mais um ciclo de eventos de psicanálise. Esse ciclo de eventos também ele faz parte do curso de extensão, uma parceria que a Viver tem com a Unisul. Hoje a gente vai estar entrando um pouquinho mais aí no mundo da psicanálise com a Viver. Para quem ainda não me conhece de outros eventos, eu me chamo Felipe, eu faço parte aqui da equipe da Viver. E eu vou estar com vocês durante esse evento. Então, convido vocês a sentarem da melhor forma possível, né? Ligar a câmera, ficar confortável, para a gente entender e estudar um pouquinho mais sobre, afinal, psicanálise é ciência ou não? Então, essa é uma oportunidade da gente se aprofundar ainda mais nesse universo da psicanálise. E também eu gostaria de dizer para vocês que o nosso ciclo de eventos, ele é elaborado especialmente para vocês, né, para que vocês conheçam um pouquinho mais do nosso programa de estudos e pós-graduação em psicanálise. E ele é ideal para quem tem curiosidade sobre a psicanálise, para quem também já iniciou, né? Eu vi ali que tem algumas pessoas que já iniciaram bacharel em psicanálise, já atendem na área da psicanálise também. Mas é muito importante a gente estar ampliando nossos conhecimentos, os estudos, e fico muito feliz que tem bastante gente aqui para entender e estudar um pouquinho mais sobre a psicanálise e conhecer também o nosso programa de estudos e pós, tá? Então, para você que quer, né, conhecer e saber ainda mais sobre essa potência dessa abordagem que ela oferece. Mas antes de tudo, antes do nosso conteúdo, antes do professor começar a falar, eu quero que todo mundo saiba que no final da aula eu vou mostrar para todos vocês ali as informações sobre o nosso programa de estudos e pós em psicanálise, né? E a gente vai oferecer no final um bônus incrível para quem estiver aqui e para quem estiver participando do nosso grupo no WhatsApp, tá? A nossa equipe vai colocar aqui no chat o link do WhatsApp para vocês entrar no grupo, para depois vocês receberem todas as informações. E eu percebi também que alguns de vocês aqui no evento de hoje são estudantes, né? Então, deixa eu contar uma coisa bem legal para vocês, principalmente para quem já está ali no sétimo semestre. Eu vi que tem gente no sexto semestre, mas como a gente já está quase mudando ali para o finalizando, né, o semestre, você pode também iniciar a partir do sétimo semestre o programa de estudos e pós-graduação em psicanálise. Então, além disso, a gente tem diversos programas que te ajudam a pagar a mensalidade, né? Para você que é estudante, a gente consegue diversas oportunidades mais flexíveis também. Então, se você ficou interessado, entre no grupo do WhatsApp que a gente vai responder todas as dúvidas de vocês lá. E a Viver, ela está há mais de 10 anos formando psicólogos, e agora a gente vai passar um vídeo bem rapidinho para vocês conhecerem um pouquinho mais da Viver. Um minutinho que eu estou colocando o vídeo aqui para vocês.
Tá sem som, Felipe. Ah, tá sem som? Uhum. Daí eu vou compartilhar de novo aqui, então. Tá. Tá dando pra ouvir agora? Prepare-se para o mercado de trabalho. Sim, agora sim. Temos turmas dia de semana com supervisão de casos clínicos, mentorias, aulas e grupo de estudos. Um espaço completo pensado para você trazer seus casos de estudos e ter mais segurança no consultório e desenvolver projetos inovadores nas organizações. Tudo isso em conexão com professores altamente qualificados, nacionais e internacionais, online e ao vivo, junto com você. Aqui na Viver você tem data e hora marcada para viver sua transformação. Se é estudante e está nas últimas fases da graduação, já pode ingressar no curso com planos de pagamento perfeitos para você, estudante. E se você já é profissional aqui na Viver, nós te ajudamos a pagar a sua mensalidade. Venha falar com a gente. Comece a sua transformação. Só um minutinho aqui. Então é isso, né, gente? A gente sabe que é muito importante a gente fazer uma graduação, mas na graduação, a gente não aprende tudo. Então é importante a gente continuar essa especialização, entender um pouquinho mais. E a Viver, ela tá aí, transformando os psicólogos, né, especializando. Então, deixa eu falar um pouquinho mais para vocês sobre o nosso programa de estudos e pós-graduação em psicanálise. Como eu falei para vocês, a gente sabe que o psicanalista, principalmente, está sempre estudando, né? Mas é importante a gente ter um certificado de pós, e principalmente reconhecido pelo MEC, porque isso vai abrir muitas portas de trabalho para a gente. Então, no curso você vai ter diversos conceitos sobre teorias, instrumentos da psicanálise, né? No contexto clínico, social, nas demais áreas de atuação profissional também. Vai abranger, enfim, diversos conceitos como inconsciente, pulsão, transferência, enfim, diversos conceitos, desde Freud, Lacan, Winnicott, enfim, Melanie Klein. Então, aqui na Viver a gente tem diversos diferenciais, como vocês puderam ver aqui no vídeo, e um deles é a supervisão de casos, né? Como vocês já sabem, o psicanalista ele precisa de supervisão de casos. Então, eu não sei se aqui eu vi que tinha gente que já atende na abordagem da psicanálise e provavelmente faz supervisão, sabe que a supervisão ela acaba saindo cara, né? E aqui na Viver ela está inclusa já na mensalidade. Então, você vai poder fazer a supervisão, para quem está estudando ainda, pode acompanhar o caso dos colegas, né? O que vai te dar mais tranquilidade depois na hora de atender. Então, a gente trabalha também com aulas teórica, prática, temos grupos de estudo que vai te ajudar ainda mais, ampliar o conhecimento. O curso, ele é reconhecido pelo MEC, o que hoje em dia é muito importante. A gente sabe que os cursos de psicanálise em si, a maioria não é reconhecido pelo MEC e o nosso curso da Viver é. A gente não conta com taxa de matrícula e o melhor de tudo, né, a gente tem um acolhimento e um atendimento personalizado para todos vocês. Então, as nossas aulas elas são projetadas para serem integrativas mesmo, assim como você está aqui com a gente hoje, ao vivo, podendo tirar dúvidas, né, ligar a câmera, conversar com a gente, e isso vai fazer com que você oportunize diversos insights, networking, né, tudo para transformar você realmente um psicólogo capacitado, seguro também. E como eu falei anteriormente, para vocês que estão ali a partir do sétimo semestre da faculdade, você já pode iniciar o nosso programa de estudos e pós-graduação em psicanálise. A gente tem diversos programas, tá? Inclusive, a gente tem o programa de pagamento flexibilizado para você, que é estudante, poder pagar a metade da pós até você se formar na graduação. É como se fosse um FIES mesmo,
o antigo FIES, né? Só que sem juros. É muito bom, gente. Isso facilita muita coisa para gente. Ah, e também, para não deixar quem já é psicólogo de lado, a gente tem um programa muito especial, que é o programa de atendimentos na nossa clínica, onde você que é nosso aluno, tem o CRP ativo, você pode se cadastrar, atender na nossa clínica, e esses valores eles vão ser revertidos para o pagamento das suas mensalidades. Então, é algo muito bom, gente, que tem muita gente já, nossos alunos, praticando esse método de pagamento, né? E eles pagam praticamente a mensalidade toda deles só com os atendimentos na clínica. Então, nós também temos o projeto de expansão, onde você que é estudante, né, já pode ir fazendo uma espécie de poupança para quando você quiser iniciar sua pós com a gente, né, você já ter ali uma reservinha, vamos dizer assim. E o nosso curso, gente, ele é super completo. Eu vou deixar aqui o link do grupo do WhatsApp para vocês aqui no chat, para vocês entrarem lá e depois receberem todas as informações sobre o nosso curso. Então, agora, eu vi que o professor já está ali, né? Então, vamos deixar ele falar um pouquinho. Então, a gente abre as cortinas para o nosso professor, Dr. Anderson Carlos Santos de Abreu, psicanalista, né, graduado em psicologia e filosofia. Ele é doutor pela UFSC, com estágio doutoral na Universidade de Coimbra, Portugal, e pós-doutor pela UFSC também, psicólogo, psicanalista e mestre pela UFSC. É um profissional incrível, gente, que faz parte do nosso time de professores aqui da nossa pós em psicanálise. E agora vamos iniciar, né, oficialmente a nossa aula. E quero deixar registrado que ao final do evento, eu vou estar entregando um bônus exclusivo para vocês. Então, aproveitem a aula, fiquem à vontade para abrir a câmera, perguntar através do chat, interagir com o professor. E é isso, é um espaço de trocas mesmo. Uma boa aula a todos e fica à vontade, professor. É contigo. Ok, obrigado, Felipe. Bom, só fazendo o teste, todos me ouvem bem? Sim, Audível? Ok, que bom. Bom, é uma alegria poder estar mais uma vez aqui com esse grupo gigante de pessoas, né? A gente está com bastante inscritos e também estar mais uma vez com a Viver, né? É sempre uma alegria muito grande poder compartilhar também o conhecimento nesse espaço. Também quero agradecer em primeira mão a Gabriela, que me deu todo um suporte técnico aqui também. Acho importante citar as pessoas que também, de algum modo, trabalham nessa estrutura, porque isso dá a gente um conforto outro, né? Então, acho importante também citar, assim. Então, quero agradecer a Gabriela por todo o cuidado que ela teve comigo para que eu pudesse estar aqui na sala com vocês. Bom, o assunto que eu vim tratar hoje aqui com vocês é um assunto bastante interessante hoje na contemporaneidade, sobretudo ao se tratar dessa relação entre psicologia e psicanálise, né? E até mesmo o lugar que a psicanálise ocupa. Bom, antes de entrar propriamente no assunto, deixa eu me apresentar. Me chamo Anderson Abreu, sou psicólogo, psicanalista, como o Felipe muito bem falou, e eu venho um tempo já dedicando, acho que uns 15, 17 anos, pesquisando sobre isso, né? Pesquisando sobre todo o trabalho freudiano, sobretudo a partir da relação do Freud com a política, o Freud com as questões sociais, né? Hoje, no momento, eu moro em Viena, na Áustria, onde eu tenho feito um trabalho de pesquisa no Museu do Freud. Então, hoje eu estou vinculado aqui ao museu, pesquisando e traduzindo as atas da Sociedade Psicanalítica de Viena, que foi os primeiros encontros onde Freud começou o trabalho mesmo com a psicanálise a partir de 1902, 1989, 1902, enfim, nesse período quando ele começa as discussões, onde ele reúne, né, médicos, filósofos, artistas, literários, poetas na casa dele, e eles começam a tratar de uma coisa estranha, que era o inconsciente, obviamente, né? Do alemão vem Unheimlich, que é uma das obras do Freud, inclusive, e a partir daí eles começam a falar dessa psicanálise, né, de uma forma tão interdisciplinar. Então, hoje eu venho trabalhando aqui em Viena, no museu, como professor, né, e também hoje estou vinculado ao programa de pós-graduação em psicologia na Universidade Federal, onde eu venho lecionando e acompanhando algumas pesquisas de mestrado e doutorado no formato remoto, né? Então, hoje moro aqui em Viena, mas continuo com um trabalho com o Brasil. E também componho aqui a Viver, os professores da pós-graduação em psicanálise, e em alguns momentos também na pós-graduação
em psicoterapia com crianças e adolescentes. Também é um tema que eu gosto muito e de vez em quando me chamam para estar lá também lecionando, acompanhando algumas questões, né? E também atendo como psicólogo, tanto aqui presencialmente, como também tenho alguns pacientes online também com o Brasil. Bom, isso é um pouco do que eu tenho feito. E aí o trabalho que eu vou apresentar aqui hoje para vocês, que eu vou trazer para a gente discutir, fala um pouco também dessa minha trajetória, de como que eu venho tratando a psicanálise enquanto ciência, e de que modo que eu lido com ela como ciência, né? Bom, eu preparei um material que eu vou compartilhar com vocês, tá? Só um pouquinho, gente. Bom, estão conseguindo ter acesso, gente, ao material? Sim, Sim. aham. Tá. Eu acho que se eu virar a câmera vai ficar melhor, né? Porque eu tô acho que daí vai ficar uma tela cheia, né? Ah, ficou melhor. Ficou Tela melhor. cheia. Uhum. Tá, beleza. Ótimo. Bom, gente, então a proposta pro encontro hoje seria esse o tema, né? Mas afinal, a psicanálise é ciência ou não, né? É muito interessante porque no início da psicanálise, Freud se dedicou muito a querer colocar a psicanálise num lugar de status, né? Ou seja, hoje a ciência, ao se tratar, sobretudo na modernidade, na pós-modernidade, é um status ao conhecimento. E uma das coisas que a psicanálise literalmente quebra é essa ideia do status do saber, né? Quando o psicanalista, ele assume, segundo Lacan, o lugar do suposto saber, né? Ou seja, é um saber que não se estrutura numa lógica, mas se estrutura numa lógica outra, que é o inconsciente. Então, hoje, a psicanálise tem isso muito claro, né? A partir de todo essa trajetória, de todo esse legado que ela vem produzindo de conhecimento, de que o seu conhecimento se dá a partir do inconsciente. Então, é uma lógica outra, é uma linguagem outra, né? E aí, o trabalho do analista ou do psicólogo que trabalha com a psicanálise é literalmente analisar o inconsciente. Bom, e aí nós podemos pensar que o inconsciente se manifesta de várias maneiras, né? Atos falhos, xistes, sonhos, mas sobretudo também na linguagem, né? Sobretudo também no sintoma, sobretudo também no modo como o sujeito ele lida com as questões culturais, sociais, políticas, de como que ele se insere na cultura. Isso é o objeto de análise de um analista quando está no consultório, literalmente tratando das questões com o seu paciente, com o seu analisante. Portanto, o analista é alguém que está muito conectado ao seu tempo, né? Alguém que está muito ligado às questões de como que os discursos produzem sintoma, de como que a cultura produz mal-estar, de como que as questões sociais, de algum modo, interferem no campo somático e psicossomático do paciente. E aí, portanto, é importante que a gente faça essa conciliação dentro do setting terapêutico o tempo inteiro, né? Bom, sobre isso a gente vai conversar aqui ao longo do nosso encontro. Eu só vou pedir para uma ajuda para o pessoal da Viver, o Felipe, a Gabriela, ou quem puder também me ajudar. Se alguém fizer algum comentário no chat, puder me avisar, porque eu não estou conseguindo enxergar o chat agora com o Sim. celular virado, tá? Então, Aham, se pode deixar. puder, tá, agradeço. Bom, então, dando continuidade, o nosso objetivo hoje aqui de algum modo, é a gente fazer uma reflexão crítica sobre a psicanálise, obviamente, no quesito se ela é ciência ou não, e analisá-la dentro de características específicas ao se tratar de ciência. Ciência é ciência quando tem método, quando tem forma de abordar, quando tem um lastro epistemológico. E tudo isso se encaixa também na psicanálise. A questão é que seu método aborda um objeto que não é tão comum às outras ciências, que é o inconsciente, né? Então, a partir disso, nós vamos buscar compreender e estabelecer algumas diferenças entre as ciências, sobretudo ciência humana, ciência natural e demais outras ciências, questionando esses critérios que definem o seu escopo de trabalho, assim como o que é científico ou não, né? A partir do momento quando a gente define que algo é científico ou não, nós estamos aí criando uma hierarquia de um saber, né? Vejam,
tem aí uma certa intenção, eu diria, ou um discurso hegemônico de uma ideia de ciência, quando eu digo que algo é e algo não é. É muito interessante porque a filosofia quebra um pouco isso, quando a filosofia diz que o não ser só existe enquanto o ser existe. Logo, eu posso entender de que quando alguém diz que algo não existe, subentende-se que algo existiu em algum momento. Então, não dá para dizer que psicanálise não é ciência, porque eu só posso dizer que ela não é quando eu subentendo que ela é. Então, vejam, tem uma lógica aí e, ao mesmo tempo, também um caractere muito interessante a ser questionado, inclusive, pela própria linguagem. Então, é muito arriscado nós dizermos que algo não é, né? Porque daí nós vamos ter que, ao mesmo tempo, dizer que é para poder dizer que não é. Então, a partir daí eu já quebro uma primeira lógica da linguagem ao dizer que psicanálise não é ciência, né? Bom, mas isso a gente vai discutindo ao longo do encontro, né? Uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar é com arte, né? Acho que a psicanálise é uma das áreas do conhecimento que traz essa condição de a gente poder criar interlocuções. E o Freud, no início da psicanálise, fez muito isso, né? Ele colocou várias áreas para poder constituir a psicanálise. Então, eu diria que dentro da modernidade, sobretudo no início do século XIX, quando nasce a psicanálise, ela é uma das formas de interdisciplinarizar, ou seja, ela já vem com uma certa interdisciplinariedade que era algo muito novo naquele momento, né? Então, isso é uma das questões que o Freud traz muito forte. Bom, eu trouxe esse quadro que chama-se Christina's World, ou melhor, O Mundo de Cristina, de Andrew Witt, que é um quadro de 1948, para começar um pouco a conversa aqui, né? Em português seria O Mundo de Cristina, né, a tradução, e poderia ser muito bem usada aqui na nossa aula de hoje para a gente poder iniciar uma reflexão sobre se psicanálise é ou não ciência. E porque, de algum modo, esse quadro do Andrew, ele convoca, né, e evoca alguns sentimentos, sobretudo de isolamento, introspecção e mistério, que é um pouco do que fazem com a psicanálise quando dizem que ela não é ciência, né? Tentam isolá-la, né? Tentam colocá-la num lugar distante, né? Acho que isso o quadro nos convida a olhar no primeiro momento quando coloca Cristina de uma forma tão distante dos casebres, né? E ao mesmo tempo também de uma forma assim aparentemente tão inatingível, tão introspectiva, tão distante, né? Deitada ao gramado. Bom, a imagem da mulher no campo vazio, aparentemente inatingível, como eu dizia, simboliza essa distância entre o mundo externo e a complexidade interna. Ou seja, dizemos que algo não é porque a gente não consegue compreender essa complexidade interna, né? Vejam que interessante quando coloca-se a psicanálise tão distante, de algum modo, porque é difícil compreender de fato, não é uma abordagem tão simples, né? E, ao mesmo tempo, também ela traz uma série de questões que problematiza. Eu lembro de quando Freud chegou em Nova York, numa das suas viagens de estudos, ele literalmente diz: a peste chegou, né? Dando esse caráter à psicanálise, de que, bom, estou trazendo algo que questiona tudo isso aí, né? Estou trazendo algo que coloca tudo isso em xeque. Bom, então isso a gente já começa a perceber o caráter subversivo da psicanálise, né? Bom, essa obra, de algum modo, permite levantar algumas questões sobre a subjetividade e a interpretação, que são elementos fundamentais para o método psicanalítico, né? Que busca entender significados ocultos tanto nos sonhos, nos sintomas, nos comportamentos, na cultura. Ao contrário das ciências naturais, que se baseiam tanto em observações objetivas, replicáveis, bom, a psicanálise ela lida com elementos únicos e subjetivos da experiência humana, né? Então, de alguma maneira, essa obra provoca uma análise do que não está tão visível e tão tangível como as demais ciências. Então, vejam, a gente já começa, de algum modo, aí a caracterizar a psicanálise em relação às outras ciências, né? O objeto da psicanálise não é um objeto tangível, não é um objeto tão visível. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: qual é o objeto da psicanálise? O inconsciente, né? Então, por si só, o próprio objeto da psicanálise já a diferencia de outras ciências, mas não a coloca
numa condição de não ciência, mas o seu objeto é diferente, né? Então, um ponto de partida para a gente discutir isso, essa questão da psicanálise, é de que ela não pode ser colocada nos modelos e nos moldes tradicionais que a ciência oferece para poder acessar o conhecimento humano, por conta do seu próprio objeto, né? Então, vejam como esse quadro traz essa dimensão de distanciamento. Bom, a obra Um Mundo de Cristina, do Andrew, retrata, então, essa possibilidade e exige do espectador, de nós que estamos olhando para o quadro, de uma certa maneira, um mergulho interpretativo, que é um pouco do que a psicanálise exige do analista, né? Um certo mergulho interpretativo que ultrapassa a visibilidade da imagem. Ou seja, o método psicanalítico, ele envolve um processo de escuta e análise cuidadosa, ao mesmo tempo também que ele exige uma compreensão do elemento simbólico oculto, né? Quando um paciente, um analisante fala para nós algo, aquilo que ele fala de imediato tem um significado outro. E para isso, de alguma maneira, é necessário que a gente possa ultrapassar aquilo que está sendo dito e poder compreender aquilo dentro de uma estrutura complexa, de uma estrutura muito maior que a cultura, que é o sintoma daquele sujeito, que são as questões que literalmente estão colocando ele numa condição de sofrimento, né? Seja numa questão depressiva, numa ansiedade, enfim. Então, para o analista, analisar aquele sintoma requer esse trabalho de análise daquela linguagem, né? Então, e essa pintura é interessante que ela nos oferece isso de alguma maneira, essa análise cuidadosa, né? Ela nos oferece essa narrativa, ao mesmo tempo também que nos coloca frente ao fenômeno psíquico, analisando não apenas pelo óbvio, mas por aquilo que não é possível de ser decifrado num primeiro momento. Portanto, a psicanálise lida com o dilema, mas ao mesmo tempo também ela lida com o estranho, né? Por isso que eu citava isso no início, que o Freud, inclusive, tem um termo em alemão chamado Unheimlich, que é uma obra dele que é o infamiliar, ou seja, aquilo que é dito, mas que não me é compreensivo, aquilo que é dito, mas que gera em mim uma certa angústia, gera em mim um certo afastamento, um certo estranhamento em relação às questões que me rodeiam, e a psicanálise ela está literalmente atenta a isso, né? Ela está, de algum modo, buscando, eu diria, a entrar nesse universo e a tentar dizer algo desse universo, né? Bom, gente, nesse primeiro momento eu trouxe esse quadro, né, para a gente poder conversar um pouco. Tranquilo para vocês? A linguagem do professor está como se vocês estão conseguindo acompanhar. Eu sempre gosto de fazer algumas perguntas porque, bom, a depender do modo como a gente traz algum conteúdo, a linguagem nos exige, né, determinados vocabulários que às vezes não ficam tão acessíveis. Então, eu sempre gosto de perguntar e, enfim, fazer algumas paradas para isso. Bom, Tá tranquilo, professor. Tá excelente. ótimo, Tá tranquilo ótimo. e claro. Pode continuar. Que bom, gente, que bom. Esse retorno é importante. Bom, então, dando sequência, né, ao nosso debate, a primeira coisa que eu trago aqui Professor, é essa... só Claro. botar uma pergunta aqui. Eu não sei se tu prefere deixar as perguntas para o final ou se tu prefere fazer assim Podemos ir ao longo, assim, se não forem muitas perguntas, acho que a gente pode ir ao longo debatendo e conversando. Acho que é legal. Tá. No final também eu Então, vou deixar um momento para o debate. tá. Então colocaram aqui assim, ó, não sei se é algum momento dedicado somente para isso, mas minha pergunta é: como comprovar o complexo de Édipo na ciência? Muito boa essa pergunta, né? O complexo de Édipo, ele é um dos momentos e é um dos estágios do desenvolvimento humano, segundo Freud. Freud tem as etapas do desenvolvimento psicossexual, a começar primeiro pela fase oral, depois a fase anal, depois a fase fálica, e é na fase fálica que surge o complexo de Édipo, né? Nessa relação em que a criança ela passa de uma forma muito, enfim, de uma forma muito insapisciente, vamos assim dizer, a ter uma relação com a sua genitália, né? E a partir dali começar a fazer algumas diferenciações
a partir disso, né? Então, pela ciência, a ciência vai olhar o complexo de Édipo, por exemplo, como uma etapa do desenvolvimento humano. Ok. A psicanálise vai olhar muito mais que isso. Ela vai olhar como uma etapa do desenvolvimento humano, mas ela vai olhar também como um dilema, como uma questão que o sujeito precisa resolver para não levar isso e não transformar isso numa neurose futura, né? Então, todas as nossas neuroses que nós, de algum modo, carregamos ao longo da vida tem a ver com o nosso complexo de Édipo. Então, enquanto a ciência vai olhar isso em algumas instâncias como uma patologia, a psicanálise não, ela vai olhar para além de uma patologia, né? Ela vai olhar como um próprio processo de desenvolvimento que acarreta aí no sujeito uma série de questões que vai acompanhar ele a vida inteira. E isso tudo vai aparecer no divã em algum momento, né? Então, é muito interessante essa pergunta, porque a ciência vai olhar as questões do sujeito muito numa perspectiva patológica e psiquiátrica. A psicanálise vai olhar o sujeito como estrutura. A psicanálise olha a neurose, a psicose, a perversão como estrutura e não como patologia, né? A partir do momento quando eu patologizo o sujeito, eu fecho o sujeito dentro daquele conceito. A psicanálise, ao invés disso, ela tenta abrir, tenta ver as relações que tem por detrás disso, dando ao sujeito condições de se relacionar com essa estrutura, né? Não só de uma forma medicamentosa, como talvez a psiquiatria faria, né? Então, é uma questão bem interessante essa, por isso que eu quis trazer já de início, porque de alguma maneira já posiciona a psicanálise em relação às outras ciências, mas isso não tira dela o status de ciência. Essa é a questão, né? Ok? Espero que eu tenha conseguido responder uma pergunta tão complexa, mas tenho, né, trago aí algumas questões para a gente poder, de fato, pensar. Bom, dando sequência, então, né, a início do debate, eu trago aqui 4 pontos, né, a respeito desse debate que a gente está se colocando aqui. Primeiro, a origem do debate, da onde que vem essa questão, se psicanálise é ciência ou não. Depois, a questão do método, né, psicanalítico, a polêmica em si, aonde começa essa polêmica, se psicanálise é ciência ou não, e a relevância atual. É claro que isso vai permear toda a nossa discussão hoje aqui, mas num primeiro momento eu já trago isso para a gente poder, de algum modo, entender que o status científico da psicanálise tem origem com Sigmund Freud, lá no final do século XIX, quando ele desenvolve uma teoria que propunha explicar o funcionamento do inconsciente humano, né? Ele inicialmente vislumbra a psicanálise como uma ciência do psiquismo, influenciada por outras ciências da sua época, obviamente, né? Então, a abordagem que Freud usa naquele primeiro momento buscava trazer à luz os processos mentais do inconsciente, relacionando eles aos sintomas do sujeito, né? E ele começa a perceber isso a partir dos lapsos de linguagem, ou seja, a partir do momento em que o sujeito passa na própria condição de falar sobre, apresentar alguns lapsos, alguns esquecimentos, alguns atropelos na linguagem, né? E aí por isso que a psicanálise trabalha com a livre associação, né? Com a fala, com essa fala que se consolida numa conexão em que o sujeito possa estar numa posição numa posição livre, falando a respeito daquilo que ele está sentindo, né? Então isso, para o analista e claro, para o Freud naquele momento é algo extremamente importante, né? No quesito do próprio tratamento da psicanálise. Bom, a polêmica em torno do status da psicanálise como ciência ou pseudociência está centrada na sua metodologia, né? Que para as ciências de um modo geral é um tanto quanto questionadora. Acho que o professor caiu. Um minutinho, gente. Oi, gente, voltei. Acho que caiu aqui a minha chamada. Tinha caído, agora voltou. Tá, deixa eu só ver se eu consigo novamente projetar aqui a tela. Peraí. Consigo, peraí. Tô só voltando aqui. Vai projetar. Assim. Foi.
Bom, estão me ouvindo bem, gente? Estão Sim, vendo? aham. Ótimo, ótimo. Vamos lá, seguindo então. Então, estávamos falando da polêmica, né? Então, a polêmica em torno do status da psicanálise como ciência ou pseudociência está muito centrado na maneira como as demais ciências observam o seu método, né? E, sobretudo, as ciências tradicionais, como a biologia, a física, né? Que baseiam muito o seu método na experimentação, na observação controlada, na replicabilidade, né? Na confiabilidade dos resultados. O inconsciente é uma coisa totalmente inconfiável, né? Porque ele se manifesta como ele quer e do jeito que ele quer. Então, o objeto da psicanálise demanda dela um método outro. E aí é uma das críticas, por exemplo, que a psicanálise faz às demais ciências, porque as demais ciências definem um método para depois definir o objeto. A psicanálise faz o contrário, é o objeto que define o método na psicanálise, porque o objeto é inconsciente, então ela inverte essa lógica de alguma maneira, né? Então, o método psicanalítico ele envolve a interpretação de símbolos, emoções, as histórias da pessoa, e ele não se presta à repetição de experimentos ou à produção de conclusões universais, sobretudo porque a psicanálise trabalha não de uma forma objetiva com o seu objeto, mas trabalha de uma forma subjetiva. E aí, críticos, né, como o filósofo Karl Popper, por exemplo, argumenta que a psicanálise não atende aos critérios da falsificabilidade, ou seja, a postura, a condição de verificar e classificar as hipóteses, ou, sobretudo, as condições de experimentação do objeto. Logo, a psicanálise não trabalha com a falsificabilidade do objeto, porque o inconsciente, por si só, ele faz isso, ele falsifica ele próprio, no sentido de que ele não se apresenta como um todo, ele se apresenta fragmentado, ele se apresenta de um modo ou outro. Então, como que a psicanálise vai querer trabalhar com o mesmo método das outras ciências, sendo que o seu objeto é diferente? Aí que começa a polêmica, propriamente, né? Então, mesmo com essas críticas, a psicanálise permanece, de algum modo, relevante e influente em diversos campos, como a psicologia, a filosofia e a cultura. E a partir daí, aqueles que estudam psicanálise, de fato, argumentam que o valor dela não reside em sua adequação aos métodos científicos tradicionais, mas a sua capacidade de fornecer uma compreensão profunda da psique humana, levando em conta a subjetividade e os fenômenos e os complexos psicológicos, né? Então, hoje o debate continua muito aceso em relação a isso, sobretudo quando o que significa ser uma ciência, né? E até que ponto significa ser uma ciência e quais critérios hoje definem uma ciência, né? Então, são questões que, de algum modo, precisam ser debatidas. Um parêntese muito importante que eu quero fazer aqui. Esse é um assunto que eu não vou conseguir esgotar aqui hoje com vocês, né? Ele é um assunto muito complexo, mas vou trazer elementos para a gente poder, de alguma maneira, debater. E é claro, né, quem vir estudar na pós-graduação, com certeza, nas disciplinas que eu leciono, a gente vai debater isso muito, né? As disciplinas que eu leciono aqui na Viver, estrutura, eu leciono neurose, complexo de Édipo, os módulos sobre Freud, eu leciono também, enfim. Então, com certeza, de algum modo, a gente vai poder aprofundar isso muito mais, né? Não tenho sombra de dúvida disso. Bom, dando sequência, então, o que é ciência, né? Já que as ciências tentam, de alguma maneira, classificar, a psicanálise não consegue por conta dos objetos. Bom, a ciência é tradicionalmente definida como um conjunto de métodos e práticas usados para investigar fenômenos e gerar conhecimento sobre esses fenômenos. Isso de forma sistemática, né? Então, a ciência, ela estuda um fenômeno, ela produz um conhecimento desse fenômeno e sistematiza isso em conhecimento. Portanto, todo conhecimento é uma forma sistemática de um saber e de uma pesquisa, né? Bom, os principais critérios para definir algo como científico incluem observação, isso dentro da ideia de ciência de um modo geral, né? De uma ciência natural, assim vamos dizer. Envolve observação, que é literalmente
o olhar, né, o acompanhar o fenômeno, a experimentação, o próprio teste das hipóteses em condições controladas. A ciência também depende da repetição dos experimentos, então ela replica os experimentos várias vezes. Vejam, não é possível aplicar isso na psicanálise. Como é que eu vou replicar num caso de neurose, por exemplo, quando um sujeito ele tem o seu processo de neurose obsessiva a partir de um trauma, por exemplo, da infância, quando ele sofreu um processo de abandono, por exemplo, ou quando ele sofreu lá um descuido na fase inicial do desenvolvimento humano dele, né? Então, não é possível replicar isso entre os seres humanos para poder chegar a uma compreensão de que aquele grupo de seres humanos são neuróticos obsessivos por conta de tal acontecimento que ocorreu na infância. Não, não. São vários os elementos, né? Ou então, como o próprio Karl Popper, né, que eu trouxe no início ali do primeiro slide, a ideia de falsificação, ou seja, a capacidade de uma teoria ser testada potencialmente até ela ser refutada. Então, não tem como refutar o inconsciente, porque o inconsciente é esse universo inatingível, né? Se alguém perguntasse para um psicanalista qual é o tamanho do inconsciente, não sei, não sei. É imensurável o tamanho do inconsciente, né? Se eu pudesse descrever hoje o inconsciente, como é que eu descreveria? O inconsciente é uma estrutura, um lugar onde tudo aquilo que é recalcado do sujeito vai para lá de alguma maneira, né? E, ao mesmo tempo, aquilo é transformado em inúmeros outros modos de representação daquele sujeito. Então, não tem como dizer isso, né? Não tem como dizer isso no sentido mensurável, né? Vejam, é possível dizer disso. A arte consegue... A arte é uma ciência que é um modo, né? Não uma ciência em si, mas é um modo que se aproxima muito da psicanálise, né? No sentido de uma representação, quando o artista representa no quadro, de uma forma simbólica, tudo aquilo que ele quer dizer, mas ele não diz tudo, né? Então, o inconsciente é isso. É aquilo que se diz, mas ao mesmo tempo não se diz todo, não se diz tudo, né? Ele vai se dizendo aos poucos, né? Então, dentro do campo científico, existe uma distinção muito importante entre ciências naturais e ciências humanas. As ciências naturais, como a física, a química, a biologia, lidam com os fenômenos naturais observáveis buscando leis universais, né? Enquanto as ciências humanas, como a sociologia, a antropologia e a própria psicologia, lidam com fenômenos mais subjetivos e sociais, que envolvem comportamento humano, cultura, mente. Nesses campos, a replicabilidade não é tão simples, pois os fenômenos ali, quando eles são estudados, vamos assim dizer, eles são influenciados por contextos sociais históricos que são variáveis, né? Então, embora as ciências humanas também utilizam de métodos rigorosos, muitas vezes nos quais eles precisam lidar com a interpretação e análise qualitativa, o que cria um distanciamento de uma forma muito objetiva em relação às ciências naturais é o modo como essa aplicabilidade e o objeto ele se comporta. São objetos completamente diferentes, né? Então, e é nesse contexto que surge, de algum modo, a questão da psicanálise, né? Só deixa eu beber aqui uma aguinha, gente. Então, é nesse contexto que surge a questão da psicanálise, de algum modo, desenvolvida por Freud. A psicanálise é uma abordagem que ela serve para entender o funcionamento da mente, da psique, especialmente nos processos inconscientes. A grande maioria das outras abordagens trabalham com processos conscientes, né? Então, essa é a diferença, por exemplo. E do modo como isso influencia o comportamento humano. Diferentemente das ciências outras, a psicanálise não se baseia em experimentação ou mensuração direta. O seu método ele está baseado nessa interpretação dos sonhos, dos sintomas, da associação livre, dos xistes, dos atos falhos, né? E a partir daí ela começa, de algum modo, a trabalhar a sua aplicabilidade a partir desse contexto, né? Buscando aí, de algum modo, colocar esse ser humano, colocar esse sujeito numa condição mais vivível na cultura, né?
eu diria assim que a psicanálise ela tenta tornar a vida mais vivível. Ela não traz uma promessa, né? No sentido de que, bom, é muito complexo falar sobre cura, por exemplo, dentro da psicologia e, sobretudo, dentro da psicanálise. Mas eu diria que a psicanálise, ela coloca, ela compartilha, né? O Freud fala muito isso sobre a neurose, né? Nós devemos compartilhar a neurose de uma forma coletiva, porque daí nós percebemos que nós não somos os únicos que estamos sofrendo. E, a partir daí, buscar uma forma mais vivível com essa condição, né? E, vejam que interessante que aí tem aí o conceito de narcisismo, tem o conceito de neurose, de patologia, enfim. Então, a psicanálise é um pouco isso, né? É uma ciência que tenta colocar o ser humano de uma forma mais vivível na vida, né? De uma forma mais conectada com a vida, de uma forma mais honesta com a vida, em que ele não tem que se adaptar e que ele não tem também que se tornar uma pessoa mais curada, mas sim uma pessoa em condições de viver, né? Dentro da sua estrutura, dentro da sua estrutura. Bom, dando Professor, sequência. só um segundinho, só para esclarecer aqui. Eu sou uma pessoa que eu brigo muito com a psicanálise, né? Eu estou em formação em psicologia e eu compreendo que toda essa estrutura da psicanálise que Freud traz, ela é essencial para a compreensão de toda e qualquer outra abordagem. Eu penso que nenhuma outra abordagem ela é eficaz se a gente não compreender todos esses conceitos e esse pilar que Freud traz. Mas essa compreensão que a psicanálise faz só de consciência e não de cura, qual é a eficácia do processo psicanalítico? Só a compreensão do meu eu, a compreensão de quem eu sou e por que eu sou, e as coisas que eu não gosto em mim. Existem formas ou abordagens ou mecanismos de melhoras, de acertos, de mudança, de transformação? Interessante essa tua pergunta. É uma pergunta bem complexa também para responder assim tão rápida, né? Mas vamos lá. Acho que tem algumas questões que a gente pode tratar aqui, né? Primeira coisa, a psicanálise, de algum modo, a compreensão de cura, vamos assim dizer, ela está muito relacionada ao processo de tornar consciente o que estava inconsciente. Se a gente pode chamar isso de cura, né? Ou seja, de revelar e trabalhar os conflitos psíquicos que estão fora do alcance da percepção imediata do sujeito. Então, o que a psicanálise faz é trazer esses conflitos que não estão no alcance da percepção imediata do sujeito. E aí não se trata necessariamente de curar, no sentido médico, vamos assim dizer, né? Ou de eliminar completamente os sintomas. Isso também é uma coisa muito importante aqui, né? Não se trata de curar o sujeito no sentido médico da coisa e também no sentido de tirar e eliminar completamente o sintoma do sujeito, mas de promover nele uma condição de liberdade psíquica e emocional de poder lidar com aquele sintoma e saber do que é aquele sintoma, né? No processo psicanalítico, o insight, vamos assim dizer, né, que seria a percepção consciente desses processos inconscientes, ela é fundamental, né? E a partir do momento em que o sujeito ele começa a reconhecer e integrar esses aspectos que até então são ocultos, né, não são perceptíveis, não são imediatos a eles, há uma possibilidade de mudança nas suas formas de se relacionar com os outros e até consigo mesmo, né? E o que pode levar, por exemplo, a diminuição do sofrimento psíquico daquele sujeito. Então, em suma, nós podemos dizer que essa ideia de cura em psicanálise é esse processo contínuo, onde o sujeito vai se libertando de padrões repetitivos do inconsciente que causam sofrimento nele. Então, a psicanálise está muito atenta a isso, né? Aquilo que o sujeito repete e que, de algum modo, aquela repetição leva ele a esse sofrimento, né? Ok. Eu tenho algumas teses, né? Eu defendo uma tese, vou defender futuramente uma tese, mas
a compreensão, eu preciso passar por esse processo da psicanálise e tirar essa impressão que eu tenho dela, e tanto é que eu estou aqui de xícara vazia, né, para poder absorver sem julgamentos, porque eu faço muito julgamento de outras abordagens, de outros lugares, né, eu sou da neurociência, então eu pego todas essas falas de Freud, eu olho dentro do comportamento cerebral, como que aquilo aloca e de que forma aquilo reverbera em comportamento, e aí eu tenho um outro viés, né, mas a forma como o senhor trouxe essa visão de psicanálise ser ciência me trouxe um outro olhar, porque antes eu olhava a psicanálise como algo engessado e como ciência não, a ciência ela não permite o engessamento, né? E aí me pareceu mais atrativo. Obrigada. Que bom, que bom, que bom. Inclusive, é uma das coisas que eu tenho discutido muito aqui em Viena. A gente está com um trabalho de pesquisa junto com o Departamento de Inteligência Artificial aqui da Universidade de Viena e com alguns pesquisadores da área de neurociência também. E é muito atual isso que tu trazes, viu, Adriana? Muito atual. Fiquei muito contente com a tua pergunta, porque me ajudou a não só pensar isso, mas como também, de alguma maneira, a gente começar a fazer algumas convergências e diálogos com a neurociência, né? Que tem, de algum modo, oferecendo diferentes perspectivas sobre a mente e o comportamento, e, sobretudo, ajudando a gente a entender de que modo que algumas áreas de estudos elas podem ser pontes entre uma e outra, né? Por exemplo, a gente vem discutindo muito aqui o conceito de memória e repressão, os processos emocionais vinculados a essa ideia do desenvolvimento. Uma outra coisa que a gente vem discutindo muito também é a questão da neuroplasticidade, nessa relação do desenvolvimento do sujeito a partir do modo como ele lida com aquilo que, de fato, ele reprime, com aquilo que se transforma em trauma nele, né? Então, tem questões interessantíssimas a fazer e acho muito importante a gente cada vez mais, de algum modo, aproximar isso, porque uma ciência, quando ela não se alia, quando ela não se relaciona, quando ela não se abre às outras, ela se torna obsoleta, né? E aí é um perigo muito grande, a gente entrar numa certa obsolescência, né? Então, acho muito legal isso que tu trouxe, que bom que a gente conseguiu abrir o diálogo, assim, muito bom, legal. É muito bacana a gente pegar toda essa parte subjetiva e ver ela no real. Claro. Isso aqui é o que Freud falou, aqui tá Piaget, nossa, Vallon tá aqui. Sim. Muito, muito, muito bacana. Bom, legal, Adriana. Bom te conhecer, que bom dialogar contigo, querida. Bom, então, dando sequência. Bom, quem também quiser abrir o microfone como a Adriana, sinta-se muito à vontade, ou até pelo chat, né? Eu acho que é um tema que traz bastante questões, assim, para a gente poder dialogar e conversar, né? Então, eu vou trouxe aqui uma série de conteúdos que eu preparei, mas é óbvio que a gente precisa, a todo tempo aqui, aquecer isso entre nós de alguma maneira. Então, sintam-se muito à vontade para abrir o microfone, a câmera e abrir o diálogo aqui comigo. Bom, é importante também a gente situar a psicanálise no seu contexto histórico, né? A própria criação, o seu status científico, as influências de algum modo, né? Então, a psicanálise, como eu já falei no início, foi criada pelo Sigmund Freud no início do século XIX, e ela vem emergindo no sentido de um processo de como que o inconsciente ele influencia esse comportamento humano, né? E aí Freud traz alguns conceitos como inconsciente, repressão, mecanismos de defesa, que de algum modo desafiavam algumas percepções tradicionais da psicologia num determinado momento e da própria medicina, né? Então, de alguma maneira, isso começa o trabalho de Freud começa a influenciar e ser influenciado de algum modo em explorar essa ideia da mente, mas de um modo em buscar e entender essas experiências que são passadas e que, de algum modo, são frutos de traumas, são frutos de alguns comportamentos repetitivos que, às vezes, de algum modo, o sujeito não tem tantas condições de, como eu dizia há pouco, de falar sobre isso tão conscientemente, né? Então, Freud tinha um forte interesse em estabelecer a psicanálise como uma disciplina científica respeitável, né? Eu estou traduzindo os textos das atas para o português,
E é muito interessante naquele primeiro momento a maneira como Freud ele trata com tanto rigor com os colegas ao discutir alguns assuntos, como, por exemplo, sexualidade, masturbação, questões que estavam ali na cultura, mas que eram vistas de uma forma assim tão errôneas, assim tão ruins, né? A própria questão da posição da mulher na cultura, o próprio modo como o Freud entendia que a sexualidade não poderia ser, isso está lá numa das atas, não poderia se restringir apenas a uma representatividade do corpo, mas que tinha ali uma complexidade para além de um binarismo, isso está lá nas atas, ele discutindo isso em 1902, 1908, numa estrutura aqui que era o período, né, era o período austro-húngaro, que não tinha Alemanha ainda, nem a Áustria, nem a Hungria, nem a República Tcheca, era uma única estrutura, e de uma cultura muito pesada, de uma cultura muito conservadora, né? O próprio período hitleriano que o Freud viveu também aqui, no período da ditadura de Hitler, enfim. Então, são questões que a gente vê que, de algum modo, são inovadoras e ele trata isso com muito rigor, no sentido mesmo de poder trazer essa formulação dessa ciência, desse modo de olhar o inconsciente, tanto numa legitimidade científica, como também numa relação cultural, numa relação política, numa relação como que essa estrutura produz sofrimento no ser humano, né? De como que a cultura pode produzir no sujeito, de algum modo, um adoecimento, né? Vamos assim dizer. Então, os primeiros trabalhos de Freud foram profundamente influenciados tanto pela biologia como pela neurologia. Ele era da neurologia, a área dele de medicina era a neurologia, e refletindo de algum modo a sua intenção de explicar esses processos mentais através dessas bases. Então, a interação entre o sistema nervoso e os sintomas psicológicos era uma preocupação central da obra do Freud, né? E ele incorpora essas descobertas neurológicas de um modo de sustentar também as suas teorias. Então, ele estava muito particularmente interessado nas conexões entre os processos fisiológicos e as experimentações e as experiências subjetivas, como também, de algum modo, como que ele poderia levar isso a essa compreensão da mente, né? De como que isso tudo se conectava, de como que tudo isso, de algum modo, produzia no sujeito algo, né? Então, o impacto da psicanálise ele passa a ser profundo e duradouro, né? Influenciando não só a psicologia, como também outras áreas do conhecimento, como a literatura, a arte, a filosofia, por conta de que a própria psicanálise ela tenta desviar essa visão mecânica, vamos assim dizer, da mente, trazendo a importância de outros fatores, né, a essa personalidade, que são fatores do inconsciente. Então, apesar das críticas e de algumas controvérsias que cercam, né, que cercaram Freud e suas teorias, a obra dele ainda é muito estudada e muito debatida, e permanece como uma ferramenta muito importante para a compreensão de alguns fenômenos sociais, inclusive, né? É muito interessante isso, a gente consegue debater questões como, por exemplo, da guerra, né? Eu poderia retomar aqui um diálogo que Freud e Einstein teve, quando Einstein questiona Freud a respeito do motivo da guerra, né? O que leva um ser humano a fazer a guerra? E é muito interessante as respostas do Freud, porque a todo tempo ele coloca o ser humano não como um sujeito, um mistério, mas um sujeito, uma estrutura, como alguém que lida com o seu mal-estar, e por não saber lidar com o seu mal-estar em algumas instâncias, busca alguns caminhos que talvez perversos, talvez que não consigam condizer de algum modo, no primeiro momento, com aquilo que aquele próprio ser humano consegue falar do seu desejo, da sua condição, né? Então, deixo aí também uma sugestão de leitura, esses diálogos entre Freud e Einstein, que é magnífico, assim, magnífico, magnífico. Professor, muito interessante. Oi? aproveitando que tu está falando sobre dica de leitura, perguntar aqui para ti, assim, qual leitura você indicaria para um aluno do quarto semestre? Tem interesse em psicanálise e gostaria de começar com algum de melhor compreensão. Mal-estar da civilização, do Freud. Ele começa
Eu diria que é uma obra dele que não é tão difícil de leitura, é uma obra mais simples dele, e ele começa toda a teoria dele a partir desse mal-estar, né? Eu diria que são 3 obras interessantes para ler, assim, inicialmente do Freud, da psicanálise. O Mal-Estar na Civilização, depois Totem Tabu, e depois Psicopatologia da Vida Cotidiana, né? São 3 obras, assim, que quem quer estudar psicanálise é interessante olhá-las, né? Ter um contato com elas de algum modo. Para depois ir para a interpretação dos sonhos, por exemplo, que é uma obra muito densa, muito pesada. E é interessante porque Freud foi a primeira obra dele, né? Mas a gente não dá para começar pela primeira, assim, tem que fazer um outro percurso, né? Mas eu deixo como sugestão essas 3 obras, né? É Psicopatologia da Vida Moderna? Psicopatologia da Vida Cotidiana. Depende da tradução. Eu acho que na tradução no português está como Psicopatologia do Cotidiano, não da Vida Cotidiana. Mas é Psicopatologia do Cotidiano, da Vida Cotidiana. Tá? As 3 obras seriam, a primeira, o Mal-Estar da Civilização, depois Totem Tabu, e por fim, Psicopatologia da Vida Cotidiana ou Psicopatologia do Cotidiano. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui no Google para ver como é que está em português o nome dessa obra certinho. Aí eu passo já... Mas acho que é Psicologia da Vida... Psicopatologia da Vida Cotidiana, isso mesmo, da editora Autêntica. Todos esses livros que eu indico para vocês é da Autêntica, viu? A Autêntica tem uma ótima tradução, que é com Pedro Leodoro e o Gil Cianini, que são 2 colegas aí que a gente troca bastante. Eu acho bem interessante. Mal-Estar na Civilização, Totem Tabu e Psicopatologia da Vida Cotidiana, ok? Bom, dando sequência, então, vamos falar então eu acho que eu pulei. Não falei do método psicanalítico, não. Já ia pulando para o Karl Popper. Já ia falar do Karl Popper e não ia falar do método psicanalítico. Bom, a psicanálise ela utiliza diversas técnicas para acessar o inconsciente, né? Então, já que a gente está falando de ciência, a gente tem que falar de método, né? E falar do método psicanalítico. Então, a psicanálise ela utiliza diversas técnicas para acessar o inconsciente e promover a compreensão do indivíduo a partir desse inconsciente. A primeira delas é a livre associação, que é uma prática central da psicanálise, onde o paciente é encorajado a expressar livremente seus pensamentos e sentimentos, permitindo que conteúdos reprimidos venham à tona. Como é que esses conteúdos reprimidos vêm à tona para a psicanálise? Quando o sujeito ele tem lapsos na linguagem, né? Quando ele troca um nome pelo outro, quando ele esquece algo, quando ele faz ali atropelamentos nas palavras, né? O analista ele tem que estar muito atento a isso, né? De como que o paciente ele usa assim, a linguagem nesses momentos da livre associação, né? Depois, a interpretação de sonhos também é uma janela para o inconsciente interessante, porque os sonhos eles têm um conteúdo muito simbólico, né? E eles revelam conflitos e desejos internos do sujeito. Então, às vezes o paciente traz algum elemento do sonho, enfim. Análise dos sintomas também, né? Onde a gente busca identificar as origens emocionais e as manifestações psíquicas, né, permitindo que, de algum modo, essa relação entre o paciente e o terapeuta possam, né, explorar essas conexões, e a gente chama isso de transferência, né? Então, enquanto não houver a transferência, não há uma análise, ou seja, essa conexão, essa relação entre o paciente e o analisante é muito importante, né? Depois, o foco no próprio inconsciente, né? Então, a psicanálise ela enfatiza a importância do inconsciente nos processos mentais e comportamentais, através da investigação do inconsciente. Eu diria que a psicanálise ela busca, de algum modo, entender como experiências passadas, como traumas, desejos impossibilitados de serem realizados, de como que isso influencia as emoções,
de como que esse sujeito ele recalca questões ao longo da vida dele, por que que ele recalcou aquilo ali, por que que ele coloca aquilo ali de algum modo não acessível às suas emoções, né? Então, os processos subjetivos que são muitas vezes não reconhecidos pela própria pessoa desempenham um papel crucial na formação da identidade e na dinâmica dos relacionamentos. Então, essa abordagem, de algum modo, permite com que o analista ele acesse aspectos da psique que, de outra forma, poderiam permanecer ocultos, contribuindo para um maior, vamos dizer assim, um maior autoconhecimento do sujeito, né? E eventualmente, também, para que ele possa lidar com esses sentimentos, com esse trauma, com essa, enfim, com essa vida, né? Vamos assim dizer. E aí, então, comparando, então, né? Com o método científico tradicional, as diferentes abordagens tradicionais que dependem da experimentação, da replicabilidade, da mensuração, a psicanálise opera em um domínio mais subjetivo e interpretativo, né? A natureza da psicanálise significa que as experiências e as dinâmicas psicológicas individuais não podem ser facilmente quantificadas ou previstas, né? Vamos dizer assim. Esse aspecto ele desafia a ideia de que todas as formas de conhecimento devem se basear em dados empíricos e mensuráveis, né? Então, de algum modo, a psicanálise ela enfatiza essa singularidade da experiência humana e da complexidade da mente, propondo uma compreensão mais multifacetada da psique, né? Não se encaixando em modos de uma ciência tão empírica, tão mensurável, eu diria, né? Alguns objetos não são possíveis de serem mensurados, e a psicanálise, de algum modo, traz isso novamente, né? E aí, bom, entro agora na questão do Karl Popper, né? Na questão da falsificabilidade, que, dentro de alguns modos, é um dos autores da filosofia que mais criticou a psicanálise, né? É muito interessante porque a gente pode pegar aí um percurso de autores, a começar pelo próprio Karl Popper, depois alguns autores da teoria de gênero também criticam a psicanálise, mas hoje a gente consegue trazer, de algum modo, ela muito mais próxima a essas questões, né, com esses estudos sociais, esses estudos de gênero. Eu diria que é uma área da psicanálise que tem um certo repúdio de discutir isso, não é a psicanálise, então é alguns psicanalistas, né? O próprio Foucault faz uma crítica à psicanálise, depois ele reconstrói isso de um outro modo, enfim. Mas vou pegar aqui o Karl Popper, que é alguém, de algum modo, que traz isso mais vinculado com a ciência, né? Sobretudo com essa ideia, com esse critério de falsificabilidade. Bom, Karl Popper é um filósofo da ciência do século XX, e ele desafiou a noção de que a psicanálise poderia ser considerada uma disciplina científica. A principal crítica do Karl Popper no fato de que a psicanálise não consegue formular previsões que possam ser testadas de maneira objetiva. É aí que vem a questão da falsificabilidade, né? Ao invés de oferecer hipóteses, segundo ele, né, em relação à psicanálise que poderiam ser refutadas por evidências empíricas, as teorias psicanalíticas, segundo esse autor, segundo esse filósofo, tendem a ser vagamente formuladas e adaptáveis, o que dificultaria a validação. Então, Popper classificou a psicanálise como uma pseudociência, argumentando que sua falta de testabilidade ou falsificabilidade impede ela de ser comparada às outras ciências, né? Bom, o que seria esse critério de falsificabilidade do Popper, né? Acho que é interessante a gente falar um pouco sobre isso também. Para Popper, um dos pilares do método científico é a falsificabilidade, na concepção de ciência para ele, né? Que é a capacidade de uma teoria ser testada e potencialmente refutada por meio de observações ou experimentos. Isso significa que, se uma teoria científica ela é verdadeira, ela deve haver um modo de prová-la falsa. Ou seja, tem que haver um modo de prová-la falsa. E aí, junto com Karl Popper, eu poderia trazer também o Thomas Kuhn, com uma obra chamada Estrutura das Revoluções Científicas, onde ele diz que a ciência é ciência porque ela tem um paradigma. E só pode ter um paradigma quando ela subentende que vai ter uma substituição por um outro paradigma. Então, isso seria a teoria da falsificabilidade.
A psicanálise não trabalha com isso, né, de algum modo. Então, mas vou chegar um pouco mais à frente para dizer isso. Bom, ainda voltando à questão do critério de falsificabilidade. Então, por exemplo, a teoria da gravidade, por exemplo, ela pode ser testada através de experiências que verificam se os objetos caem. Então, se as observações não correspondem às previsões da teoria, ela pode ser considerada falsa. Então, esse critério de falsificabilidade é fundamental para demarcar o que seria ciência, segundo Karl Popper e segundo alguns filósofos da ciência, né? Então, a abordagem da psicanálise ela passa a ser um pouco mais complexa, vamos assim dizer, e os processos do inconsciente influenciam o comportamento humano, segundo a psicanálise. Então, embora Karl Popper tenha criticado a psicanálise por não ser falsificável essa teoria, por não ser falsificável, essa teoria ela pode ser vista como uma simplificação de um fenômeno intrinsecamente complexo, né? Então, é uma crítica que eu faço, por exemplo, ao Karl Popper, né? Com todo respeito, quem sou eu para criticar o Karl Popper, mas posso dialogar com ele nesse aspecto, né? De que a psique humana ela não se comporta como um objeto físico que pode ser facilmente medido ou testado em um experimento controlado. A psicanálise ela oferece uma metodologia detalhada para explorar essas questões, como trauma, desejo, conflitos internos que muitas vezes não são quantificáveis, né? Então, a psicanálise ela fez contribuições significativas ao conhecimento psicológico e social, por exemplo, né? E influenciando também outras áreas. Então, seria interessante, de algum modo, a crítica ao pensamento de poder ser interpretado através da lente psicanalítica que sugere que os mecanismos de controle e dominação estão profundamente enraizados nas dinâmicas emocionais. É interessante porque algumas pessoas podem comparar isso, por exemplo, à religião, por exemplo, né? A religião, ela trabalha não numa perspectiva do mensurável, obviamente, né? Mas ela trabalha com o dogma, ela trabalha com aquilo que não pode ser questionado. A psicanálise, ela questiona, a psicanálise, ela destitui, a psicanálise, de algum modo, ela traz de uma forma subversiva, ela subverte a coisa, no sentido de poder desgastar aquilo. Eu diria que a psicanálise se aproxima muito da filosofia, em alguns modos, e até posso dizer que a psicanálise sem clínica seria uma filosofia, né? Então, se a gente tira a clínica da psicanálise, ela vira uma filosofia. Então, é interessante pensar, né, de como que, de algum modo, essas críticas têm um valor muito importante para a psicanálise, porque não só posiciona isso dentro do debate amplo do que se constitui ciência, como também convida a uma reflexão, né, de modo como a psicanálise pode dialogar com outras áreas, que era um pouco daquilo que eu e a Adriana estávamos conversando há pouco, né, de poder cada vez mais ampliar esse debate nesse sentido, né? Bom, portanto, eu trago aqui, por exemplo, um dos estudos de um filósofo, não de um filósofo, desculpa, de um psicanalista psicólogo no Brasil, vocês devem conhecê-lo, que é o Christian Dunker, que tem muito trabalho e admiração pelo trabalho de pesquisa do Christian Dunker, ele trabalha mais na área do Lacan, né? Ele é mais lacaniano, mas é interessante porque tem um livro que ele escreveu há pouco tempo, Ciência Pouca Bobagem, né, se não me engano é o título do livro. E um livro muito interessante que traz algumas discussões, e uma delas é essa, né? Eu trouxe isso aqui do Christian Dunker para poder dialogar com vocês. A psicanálise como uma ciência hermenêutica, né? O que diferenciaria ela de outras ciências, por exemplo. Então, a psicanálise proposta pelo Freud no final do século XIX não é apenas uma abordagem terapêutica, mas ela é uma forma de ciência hermenêutica, né? E eu corroboro muito com essa ideia do Dunker, né? De que a hermenêutica ela é um campo de estudo que se ocupa da interpretação de textos e significados, enfatizando a busca por entender as nuances da experiência humana. Então, nesse contexto, a psicanálise ela emerge como uma metodologia que não só faz diagnóstico de problemas psicológicos, mas como também se dedica à interpretação da subjetividade nesses problemas psicológicos, revelando o que está escondido nessas narrativas daquilo que o sujeito fala do seu sofrimento psíquico. Ou seja, ela não se fecha somente no diagnóstico
psiquiátrico, vamos assim dizer, do diagnóstico psicológico, mas ela tenta, de algum modo, lidar também com essa narrativa que está por detrás desse diagnóstico, né? Dessa narrativa que coloca esse sujeito em sofrimento também. Então, um dos principais instrumentos da psicanálise é a interpretação desses elementos, dessa linguagem, né? Que, por via de regra, se conectam com o inconsciente. Então, ao analisar os sonhos, ao analisar o inconsciente, o psicanalista, de algum modo, ele tenta tratar dessas narrativas, né? Daquilo que, de algum modo, está também por detrás desse sofrimento. O primeiro caso que o Freud tratou no consultório dele foi um caso de uma histérica, né? De um caso de histeria, um ser humano que tinha dores, uma mulher que tinha dores no corpo que não se descobria a causa daquelas dores, né? E aí chegou-se à conclusão, Freud começa a chegar à conclusão de que havia algo de sofrimento que, por não ser expressado em palavras, era expressado no corpo, né? Já dava base ali de uma psicossomatia, vamos assim dizer, de um sofrimento que literalmente tomava uma proporção física por não ter lugar na fala, lugar de expressão, né? Então, é muito interessante como isso, de algum modo, revela um aspecto da ciência como revela um aspecto da psicanálise como uma ciência hermenêutica, né? No sentido de que, durante o tratamento, o paciente ele projeta esses sentimentos, esses medos, essas carências, esses traumas, essas faltas em algum lugar, seja no corpo, ou até mesmo na relação com o próprio analista, que a gente vai chamar de transferência, né? Então, a psicanálise, ela permite com que os indivíduos reconheçam suas histórias, utilizando a narrativa, né? E isso, a ciência hermenêutica utiliza da narrativa, utiliza dessa fala, da palavra, e constrói com isso um meio de identidade, ou seja, o ato de narrar não é apenas um exercício de comunicação, mas ele é um processo que facilita a organização das experiências pessoais e a resolução desses conflitos internos. E a psicanálise trabalha literalmente com isso, né? Então, através da reflexão e da análise, o paciente pode encontrar novos significados para eventos que já ocorreram em algum momento. E, com isso, encontrar aí uma forma de bem viver com eles, de algum modo, né? Então, a psicanálise, ao se posicionar como uma ciência hermenêutica, por exemplo, como o Duncker defende, ela acaba destacando a importância da interpretação e da compreensão da psique humana, de algum modo também por meio dessas narrativas. E aí oferece um espaço seguro para a expressão desses sentimentos, desses pensamentos, promove um diálogo com isso tudo e explora o significado dessa experiência subjetiva, aborda de uma forma mais ampla essa visão que nós temos de nós mesmos, dos nossos sentimentos e até mesmo do nosso próprio sofrimento, né? Ou seja, a complexidade da vida, ela está nessa dinâmica toda, nessa dinâmica que é linguagem, nessa dinâmica que é corpo, nessa dinâmica que é mente, nessa dinâmica que é cérebro, nessa dinâmica que é sistema nervoso, nessa dinâmica que é sistema fisiológico, né? Então, acho que a psicanálise, com Freud, tenta, de algum modo, trazer tudo isso junto, né? E aí a gente começa a perceber, de algum modo, de que maneira, né, que a psicanálise ela pode, de fato, se relacionar com as outras ciências. E nós não podemos também deixar de lado as ciências humanas, né? Ou seja, como que a psicanálise também lida com essas ciências, né? A psicanálise, como a antropologia, a sociologia, ela enfrenta desafios significativos em relação aos seus métodos. Então, essas disciplinas que lidam com fenômenos complexos como comportamento humano, cultura, interações sociais, que está extremamente intrínseco nessa subjetividade humana, explora essas motivações que colocam os indivíduos em contato e tenta entender essa relação desses sujeitos com a cultura, né? De um modo em que a interpretação dessas relações pode ajudar o ser humano, de alguma maneira, a encontrar algo que faça com que ele lide com isso de uma forma mais saudável, né? Então, a reflexão sobre o valor da subjetividade no conhecimento ela é fundamental para que a gente possa entender as contribuições das ciências humanas, da psicanálise, na captura dessa complexidade que é a experiência humana, né? A gente pode pensar
que a experiência humana ela é muito ampla, né? Ela é corpo, ela é mente, ela é desejo, ela é sofrimento também. A gente experimenta a nossa humanidade pelo sofrimento. Freud tratou muito isso a respeito da neurose de guerra, né? De como que as pessoas elas tratavam as suas experiências em torno daquele sofrimento e como que aquilo ali de algum modo moldava as subjetividades, de como que aquilo ali de algum modo moldava a relação das pessoas em relação ao seu próprio sentimento e até mesmo no convívio com as outras pessoas, né? Então vejam como é importante a gente promover esses diálogos, né? E já indo para a conclusão aqui do nosso encontro, acho que a gente pode pensar nas contribuições da psicanálise para o conhecimento, tanto no entendimento da mente humana, das ciências humanas, das práticas clínicas, de uma crítica e de uma reflexão social, né? Então, quando a gente fala aí dos avanços das práticas clínicas, uma das contribuições mais práticas da psicanálise é o desenvolvimento de métodos que ajudam, por exemplo, os indivíduos a explorar e a compreender seus conflitos internos, né? Seja por meio da técnica da livre associação, pela interpretação dessas resistências que levam o sujeito, de algum modo, a produzir ainda mais o seu sofrimento por meio de uma repetição desse comportamento. Então, a psicanálise ela acaba, de algum modo, se relacionando muito com essas áreas para poder discutir isso, como eu dizia há pouco com a Adriana, inclusive com a neurociência, inclusive com a inteligência artificial. É um tema muito interessante, inclusive quero em algum momento, acho que se eu for convidado de novo para Viver, para fazer uma fala aqui, eu acho que eu vou fazer uma fala sobre isso, essa relação entre psicanálise e inteligência artificial. Eu acho que dá para tirar um caldo interessantíssimo de discussão aí. Enfim, então tem muitas questões que a gente pode trazer psicanálise para poder fazer essas discussões, né? E aí, como eu comecei com arte, né, gosto de terminar com arte também, eu trouxe esse quadro aqui para terminar minha fala com vocês, que é um quadro, chama-se A Dança, né? Não sei se vocês conhecem, o René Matisse, que é um artista importantíssimo, né? E a dança, de algum modo, acho que a psicanálise ela está aí para se colocar nessa dança, né? Nessa roda. É literalmente segurando a mão de outras ciências, né? A dança ela retrata isso, essa pose de movimento, essa união, essa coletividade que convoca interconexão, harmonia, representatividade. A psicanálise não está aí para querer desbancar outras áreas, né? Ou querer desbancar outros conhecimentos, muito pelo contrário. Ela está aí como uma expressão de uma das facetas da psique humana. E ela está aí também para poder, de algum modo, compreender essa busca e de poder explorar essas tensões. E muito mais que isso, né, eu diria que a dança ela pode ser vista como uma jornada de descoberta, né, onde, de algum modo, o outro indivíduo convida o outro a experimentar. A dança é sempre um convite, é sempre um convite de um para o outro, né? É muito bonito isso. Inclusive, a dança solo também é isso. É sempre um convite ao outro, a experimentar aquilo que aquele corpo, de algum modo, ele está dançando de forma vital, de forma simbólica, de forma afetiva. Então, eu trago essa imagem para finalizar aqui minha fala com vocês, para literalmente dizer isso, né? De que a psicanálise não está aí para dizer o que não é, o que é a ciência. Ela está aí para poder, junto com outras ciências, buscar formas de tornar a vida mais vivível, né? Apenas isso. Ou tudo isso, né? Bom, era isso, gente. Eu tinha preparado para vocês aqui, preparei com muito carinho, e abro agora esse espaço, né, para o diálogo a partir das questões que eu trouxe, assim como a Adriana trouxe ele também, enfim. Muito obrigado, Professor, professor. Vamos ver se tem alguma dúvida. Alguém abriu o áudio. eu abri. Não, é só para complementar, assim, né, de como essas ciências se cruzam e uma é fundamental para a outra, né? Eu penso que, do ponto de vista comportamental humano, a gente não conseguiria ter tanto entendimento se não tivesse todo esse trabalho de Freud, né? Como eu disse, eu acho que ele é o alicerce de tudo que veio depois, né? Eu acho que a contribuição que ele fez para a psicologia em si, ela é gigantesca, assim. Então, se a gente olha do ponto de vista de neurociência, só para vocês compreenderem isso, eu acho que foi uma chave muito grande para mim na compreensão do ser.
quando a gente nasce, a gente é uma folhinha em branco, né? A mesma quantidade de neurônios que um bebê tem é a mesma quantidade que um adulto tem. O que muda são as sinapses. E as sinapses, elas são construídas na experimentação, na experiência, por isso que cada ser é único. Então, assim, o inconsciente, ele vem dessa construção que a gente não sabe como se fez e que depois a gente vai analisar na psicanálise, a gente começa a se entender para entender o que aconteceu conosco, nos moldou. Então, esse cruzamento de ciência, né, da parte subjetiva, porque não deixa de ser parte subjetiva, quando a gente às vezes casa esse conhecimento com outras ciências, a gente traz uma compreensão maior do todo. Então, eu acho que antes da inteligência artificial, seria muito bacana se a gente fizesse esse cruzamento de psicanálise e neurociência. Eu acho que seria de uma contribuição muito rica para todo mundo. Muito legal, Adri. Concordo. Acho que cada vez mais a vida está se tornando tão complexa, né? E a gente não pode agora entrar numa discussão. Acho que a pós-modernidade, acho que é um pouco isso. A gente não deve entrar numa discussão de quem não é ou quem não é ciência, mas de como que cada uma pode contribuir, né, de uma forma tão positiva para que a vida seja mais possível de ser vivida, né? Então, que legal, assim, achei muito bacana a tua intervenção, Adri, que bom que tu trouxe, muito legal. Que daí a gente pôde fazer essa discussão, muito bom. Muito obrigado, professor. A aula foi maravilhosa mesmo. O que vocês acharam, pessoal? Coloca aqui no chat. Eu vi que já tem gente te elogiando bastante aqui, inclusive. Foi muito leve, o conteúdo foi muito leve, muito compreensível e muito absorvível. Assim, para mim, trouxe um outro viés muito leve e muito interessante. Me causou, o que me surpreendeu, um interesse pela psicanálise, porque eu sempre briguei muito com ela, sempre tive muita resistência a ela, e agora eu estou com um olhar de quero conhecer melhor isso, quero olhar melhor isso de um outro viés, de um outro ângulo, para compreender de uma outra forma. Legal, Adri. Tem uma área da psicanálise ainda que é muito dura, sabe? Infelizmente, assim, teve uma colega que falou aqui no chat que está lendo os textos do Freud em alemão, provavelmente ela deve ser fluente em alemão, e ela vê problemas na tradução, de fato, né? Houve um período na psicanálise que um grupo muito conservador, chamado IPA, começou a fazer algumas traduções de um texto e tornando a psicanálise uma coisa assim, muito fechada nela mesma, e muito elitista. E isso foi um problema, assim, porque durante anos isso ficou em evidência, ficou em voga, né? E não permitia a gente fazer isso de uma forma mais acessível. Hoje, no Brasil, tem um grupo de colegas, assim, que eu tenho trabalhado muito, de uma forma muito participativa, outros professores, que é a Ana Guerra, o Fábio Bispo, a Ana Marcilac, o próprio Christian Dunker, assim, que tem cada vez mais tentado tornar essa psicanálise mais acessível e mais dialogável com outras áreas, né? Ainda tem um grupo que tenta falar da psicanálise de uma forma muito difícil, e aí acaba fazendo ela se tornar isso que ela é, que tu bem trouxesse, Adri. Então, acho que, bom, tô até te chamando de Adri, estou me sentindo até íntimo já. Por favor, fique à vontade. Mas é isso, o pessoal colocou aqui, professora, só para te ter uma noção de como foi a tua aula. Amei, muito obrigado por compartilhar conhecimento. Obrigado por esse tempo precioso, momento enriquecedor. Bastante elogios aqui para ti. Que bom, que bom. Se eu posso depois, Felipe, disponibilizar os slides também, tranquilamente, né? Às vezes o pessoal quer para continuar vendo e relembrando um pouco das discussões. Posso depois passar para ti, ou eu já posso até compartilhar aqui no chat. Acho que é possível fazer isso, né? Bacana. É Não possível. Lá no sei, grupo, se conseguir né? Aquele compartilhar, grupo pode lá vai compartilhar. permanecer. Senão depois pode... Senão depois qualquer possível. coisa também manda para a Gabi ali que ela coloca lá no grupo. Ah, Então, gente, só tenho a agradecer ao professor, né? E eu não sei, o professor terminou a tua fala, professor? terminei, abri para debates, ou para discussão, ou perguntas, enfim. Uhum. Certo. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ou é só os elogios mesmo?
ficou bem claro o conteúdo também, né? Uma aula bem, como a Adriana falou ali, bem leve mesmo. Até teve uma que colocou aqui, ó, você me deu a certeza de que fiz a escolha certa pelo curso. Entender e viajar nesse mundo da mente já me era atrativo e com sua aula me dar mais vontade de me aprofundar. Muito obrigado. Isso é importante. Uma das coisas que eu É. busco muito é tornar a linguagem da psicanálise mais acessível, assim. Eu lembro que quando eu comecei a estudar a psicanálise, eu tive sérios problemas de interpretação, nossa, eu passei trabalho, gente, para entender. Eu falei, eu não quero mais que ninguém passe esse trabalho que eu passei lá no início. E aí acho que isso eu trouxe algo como dentro da minha própria experiência, né, de poder tornar isso acessível, enfim, né, não ficar uma coisa tão fechada, tão acirrada. Hoje eu tenho uma disciplina que eu ofereço na pós-graduação em Psicologia da Federal de Santa Catarina, que chama-se Litorais da Psicanálise, que eu faço literalmente essa discussão que a Adri trouxe, assim, eu tento aproximar a psicanálise de outras áreas, né, na discussão mesmo de poder promover essa interdisciplinaridade com outras discussões e objetos. E isso torna ela mais acessível, né? Faz ela se tornar, de fato, mais desejável, inclusive, né? Então, é um caminho, é um caminho. Eu compartilhei no grupo os slides da aula, tá, gente? Tá ali em PDF. Tá certo. Muito obrigado. Então, Compartilhei. gente, assim, para quem quer iniciar nessa jornada na área da psicanálise, aqui na Viver vocês encontraram o lugar certo, né? Vocês vão ter muitas aulas assim como essa com o professor Anderson, e vocês viram como é a didática dele, né? Então, como eu já falei antes, aqui na Viver a gente tem alguns diferenciais, que são, por exemplo, a supervisão de casos, grupos de estudo, as aulas síncronas, né? Assim como a gente está tendo agora, não são aulas gravadas, elas são aulas ao vivo, onde você vai poder interagir ali com o professor, interagir com os outros alunos, fazer networking, né, também. E os professores, eles são experientes e especialistas nessas áreas. Então, agora é a hora de você começar realmente essa transformação, né, já ir buscando o conhecimento e ampliando ainda mais o assunto da psicanálise, né? E após, ela vai te ajudar a aumentar a sua clientela, né? Você vai poder aprender as teorias e instrumentos relativos à psicanálise no contexto clínico, social, e as demais áreas também de atuação desse profissional, né? E como eu falei antes dali, vocês vão ter todos os conceitos fundamentais da psicanálise, né? Desde o inconsciente, pulsão, a transferência, o complexo de Édipo, como o professor falou ali, né? E tudo isso também, mais a supervisão de casos, que a gente sabe que hoje é muito importante para um psicanalista. Na verdade, eu não conheço um psicanalista que não faça supervisão de casos, né? Então, você vai poder tirar todas essas dúvidas e relacionar o seu caso com a teoria realmente na prática. E como eu disse no início, a gente sabe que o psicanalista está sempre estudando, né? Mas também é muito importante que tenha um certificado, e um certificado reconhecido pelo MEC, né? Então, a nossa pós, ela oferece isso. Então, é por isso que isso vai abrir muitas portas no mercado de trabalho para vocês, né? E o curso da Viver, ele é muito completo e ainda tem o reconhecimento necessário no mercado de trabalho e vai ampliar ainda mais as suas oportunidades profissionais, além de preparar a gente teoricamente, né, que a gente sabe que é muito importante. Então, a gente convida vocês para entrar no grupo, no grupo do WhatsApp, a gente vai deixar o link aqui no chat para vocês. E agora eu vou mostrar um pouquinho também da nossa grade curricular, para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso programa de estudos e pós-graduação em psicanálise, mas lembrando também que a gente tem somente a pós-graduação. Então, se você já é formado, já é psicólogo, quer fazer somente a pós-graduação, você pode fazer. Mas quem é estudante, a partir do 7º semestre, já pode iniciar no programa de estudos e pós-graduação em psicanálise, que é um conteúdo mais aprofundado também, né? Tem diversos autores ali que a gente aprende. Até vou dar uma olhadinha aqui com vocês, para vocês conhecerem um pouquinho mais do que a gente aprende ali, ó, psicanálise, sua epistemologia, descoberta freudiana, né? Tem todos os fundamentos ali do Freud, dali, 1 e 2, enfim, os conteúdos sobre perversão, psicose, neurose, né, como o professor falou, que ele dá esse conteúdo ali, essa matéria, os complexos de Édipo, o estágio do espelho, as pulsões. Então, todo o conteúdo que você precisa para entender mais sobre a psicanálise, né, todos os conteúdos que a gente sabe que são importantes, você vai aprender aqui na nossa pós. Tá? E lembrando, né,
você que é estudante pode iniciar o seu programa de estudos e pós em psicanálise a partir do 7º semestre. Então, eu vi que tinha bastante estudantes aqui, então não esqueçam de entrar no nosso grupo ali do WhatsApp, que lá vocês vão ter todas as informações de como vocês podem ter acesso ao programa de estudos e pós-graduação e ao pagamento flexibilizado também que a gente vai colocar lá para vocês. E melhor, né? Como eu falei, a gente tem diversos projetos que auxiliam no pagamento da mensalidade, como o pagamento flexibilizado que eu havia falado, e eu vou falar sobre um pouquinho sobre eles, né? Mas a gente não consegue falar sobre tudo isso. Então é importante que vocês entrem no grupo, que lá a gente vai passar mais os detalhes para vocês. A gente tem diversas possibilidades que facilitam o pagamento das mensalidades e, como eu havia falado no início, para quem já é psicólogo, né, você pode e está com CRP ativo, você pode atender na nossa clínica e receber os créditos para pagamento da mensalidade, né, com o nosso programa Pague Seu Após com Atendimento Clínico. Então, a gente tem muitos alunos que fazem o pagamento da pós somente fazendo os atendimentos através da clínica. E o melhor é que a parte da captação é a gente que faz, né? Então, hoje em dia, a gente está com muita demanda na área clínica, então é algo que está facilitando e ajudando muito nossos alunos. E além disso, né, como eu prometi no início do nosso evento, a gente deixou preparado uma surpresa para quem quisesse acompanhar a gente até o final. E chegou esse momento, né, que é o nosso bônus exclusivo. E eu vou falar um pouquinho dele agora, mas depois no grupo eu vou colocar todo ele detalhado para vocês conhecerem todos os cursos que vocês vão ganhar e além de uma mentoria de marketing para psicólogos. A gente sabe que hoje em dia a captação, o posicionamento, né, nas redes sociais é muito importante para fazer essa captação de pacientes. Então, a gente vai ter uma mentoria ao vivo de marketing para psicólogos. Então, é muito legal. Além de outros cursos que a gente vai disponibilizar ali para vocês também, a gente vai disponibilizar uma quantidade de bônus exclusivos no valor total de R$ 1.030 em bônus, tá? Então, entre no grupo ali do WhatsApp para vocês conhecerem todos os cursos, todas as condições. Não percam realmente essa oportunidade. O momento é agora, assim, para vocês, né? Ampliarem ainda mais esse conhecimento. E para vocês, então, garantir esse bônus, né? Entrem aqui no grupo do nosso WhatsApp. É por lá que vocês vão ter acesso ao nosso formulário, o guia do curso, conhecer os professores, entender a dinâmica do curso e saber mais sobre a Viver também, né? Todas as informações detalhadas que vocês precisam sobre o nosso programa de estudos e pós em psicanálise. E também a nossa pós ela vai te ajudar muito na sua carreira profissional, né? Então, é importante você não ficar deixando para amanhã o que você pode já ir conhecendo, saindo na frente, né? Então, inicie a sua jornada realmente de transformação em uma instituição que se preocupa com o aluno. E o mercado, ele precisa de profissionais capacitados para isso. O nosso curso, ele inicia agora dia 22 e 23 de novembro. Então, entrem lá no nosso grupo. Não esqueçam de entrar lá para vocês receberem todas as informações. Tá? Eu agradeço mais uma vez a participação de todos, um agradecimento especial ao nosso querido professor de hoje, né, o Anderson. Desejo a todos um ótimo final de semana, forte abraço, e a gente continua a nossa conversa lá no grupo. Não esqueçam de entrar lá, tá certo? Um abraço!